Bom dia, pessoal. Sem consciência não há prevenção e não há evolução. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de Setembro Amarelo, nós estamos falando de prevenção do suicídio. Esse tema foi um tema que eu escolhi para esse ano, para os meus eventos desse ano, conscientizar para prevenir. Porque sem consciência a gente não caminha, a gente não evolui. Sem consciência, na verdade, nós estagnamos no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, tendo a mesma linha de raciocínio, o mesmo pensamento rígido, fechado, não modificamos nada em nossa vida. E nós estamos falando de uma humanidade que está adoecida, nós estamos falando de uma humanidade que está em desespero, que está perdida, uma humanidade carente. Se você acha que eu estou exagerando, eu te convido a entrar no meu Instagram, dar uma olhadinha nas minhas publicações. Lá eu tenho uma referência de um link, que você pode acessar para acompanhar a quantidade de pessoas que estão morrendo por meio do suicídio nesse exato momento. São dados estatísticos mundiais, e aí lá eu dou o caminho para vocês poderem acessar, do celular ou do computador de vocês, para terem uma dimensão da realidade que nós estamos falando. Até a data daquela publicação, mais de 715 mil pessoas haviam morrido por meio do suicídio, somente esse ano, E a gente está em setembro, o ano nem terminou. E os dados anteriores, nos dizem que mais de 1 milhão de pessoas morrem todos os anos por meio do suicídio. E eu sempre trago essa reflexão. Para além desses dados, aquilo são dados notificados, dados que a gente sabe que está no óbito, o motivo da morte, a causa do óbito é o suicídio, mas existem várias mortes que não estão notificadas como suicídio, então são dados subnotificados, a gente sabe que essa realidade é uma realidade ainda muito maior, então demanda a nossa atenção, porque se tem 700 mil pessoas que morreram por meio do suicídio, nós temos 700 mil famílias em luto nesse momento. E milhões de pessoas em sofrimento, tentando entender o que foi que aconteceu, impactadas por isso, muitas delas pensando no suicídio como saída também, carregando dúvidas, medos, culpas, enfim, aquelas frases, se eu tivesse visto, se eu tivesse procurado ajuda, o que eu poderia ter feito? Será que eu podia ter evitado? Será que eu não podia? Todos esses questionamentos atormentam a mente das pessoas que ficam. E não é à toa que eu estou aqui falando com vocês sobre isso. Para quem não me conhece, eu sou psicóloga já há 12 anos que eu trabalho como psicóloga. Tem mais de 17 anos que eu estudo sobre o adoecimento mental, sobre os fatores que conduzem as pessoas a desistirem da sua própria vida. Então, são coisas que eu pesquisei muito, que eu estudei muito, para poder estar aqui hoje falando para vocês o que eu aprendi, Mas não apenas o que eu aprendi por meio dos meus estudos e das minhas experiências clínicas, das supervisões que eu fiz com profissionais da área, mas eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha própria história, porque eu passei por isso. Eu tive vários episódios de adoecimento mental no decorrer da minha vida. Hoje eu estou com 48 anos, já tem alguns anos que eu tenho juntado todo esse conhecimento e colocado tudo isso num livro que eu pretendo publicar em breve. É um livro pesado no sentido de peso mesmo, porque são mais de 600 páginas já escritas, mas ele traz toda a linha de raciocínio que eu fui construindo no decorrer da vida para entender o que acontece com a gente. Por que a gente chega no nível de dor tão insuportável que a gente acha que morrer é melhor do que viver? Por que essa linha de raciocínio? De onde isso surge?
Como que isso começa? Se a gente não entender essas coisas, tampouco a gente vai mudar essa realidade. Nós precisamos pensar nisso, precisamos juntos entender o que está acontecendo com as pessoas, por que elas estão decidindo morrer. O nosso natural, né, cada célula do nosso corpo, nosso organismo, ele é programado para a vida, ele não é programado para a morte. A gente vai envelhecendo no decorrer dos anos, sim, é verdade, mas se você parar para pensar que cada vez que você se machuca, cada vez que você tem uma ferida, o seu organismo ele luta incansavelmente para curar você. Ele vai formar casquinha onde está machucado, ele vai criar anticorpos, ele vai tentar dar conta, né, de equilibrar o teu corpo novamente, para que você possa ter a sua saúde restabelecida. Então, o nosso organismo ele é preparado para nos proteger. Só que existem coisas que acontecem conosco que não é do conhecimento da maior parte da população. Nós deveríamos ter dentro, né, do nosso sistema de ensino disciplinas como psicologia, como nutrição, como administração financeira. Eu não me canso de dizer isso. A gente deveria aprender sobre essas coisas desde o início da nossa vida estudantil. Nós precisávamos ter investimento nisso para construir uma sociedade mais consciente, né, que compreende como que os pensamentos se formam dentro da nossa mente, como que a gente forma nosso sistema de crenças, como que nós formamos os nossos hábitos, né, para que a gente possa reverter o quadro que nós nos encontramos hoje, que é de adoecimento mental coletivo. Você às vezes pode estar dizendo, Pri, mas eu não estou doente. Você pode não se perceber doente, mas você vive numa sociedade adoecida e não tem como você não ser impactado por isso. Você quer que eu te diga algumas coisas que podem contribuir para você entender o que eu estou falando? Pois muito bem. Quando você passa por uma dificuldade, qual o primeiro pensamento que você tem? Qual é a primeira linha de raciocínio que você tem? A maior parte das pessoas pensam, por exemplo, em sair para beber com os amigos, ou até mesmo beber sozinhas. Chega do trabalho em casa, cansado, exausto, vai lá, pega uma bebida, come coisas gordurosas, né, para acompanhar a bebida muitas vezes. Eu quero tomar um remédio, eu quero esquecer, eu passo na farmácia, eu vou no médico para pedir uma medicação para que eu consiga dormir, porque os pensamentos parece que não param na cabeça da gente. Você quer desligar e não consegue, né? A gente queria ter um botãozinho para desligar a cabeça e poder dormir em paz, mas a gente não consegue. A cabeça fica fervilhando de coisas. Então, o que está acontecendo? Né? Por que a gente prefere tomar medicamentos para dormir? Por que a gente prefere tomar energéticos para acordar? Por que a gente prefere as bebidas alcoólicas? Por que a gente prefere esquecer, né, do que encarar e resolver? A gente já está falando que nós não estamos tendo recursos para lidar com as pressões que nós estamos vivendo. Então, se você tem interesse nesse assunto, fica comigo, porque o que nós vamos falar aqui nesse vídeo hoje é de extrema importância. Não só porque é Setembro Amarelo, não só por conta desse mês, né, dedicado à prevenção do suicídio, mas isso que eu vou falar é um assunto que é importante para a história da vida da humanidade e vai te ser útil em algum momento da sua vida. Então eu peço para você, curte esse vídeo, compartilha com os teus amigos, isso vai me ajudar a divulgar esse trabalho que eu tenho feito e vai ajudar a abençoar muitas vidas que se encontram perdidas. O que eu escrevi nesse livro, eu compartilhei essa semana com vocês no meu Instagram, né? Se você não viu, dá uma passadinha por lá. Eu coloquei nos meus stories e marquei no destaques, né, do Instagram. Eu compartilhei no meu status do WhatsApp. E é uma parte da dedicatória do meu livro, o que eu compartilhei com vocês. Essa dedicatória eu fiz para a humanidade.
Eu tenho algumas dedicatórias específicas para algumas pessoas que me ajudaram muito no decorrer da minha vida, e algumas especialmente no momento em que eu fiquei doente, em que eu tive uma depressão muito severa e eu tinha certeza absoluta que não tinha saída para mim a não ser a morte. Então eu sou uma sobrevivente, né, das ideações suicidas, e eu vou falar para vocês sobre essa experiência de vida que eu tive, como foi isso tudo para mim, quais eram os sentimentos que eu tive, por que eu achei que morrer era melhor do que viver. Eu vou compartilhar tudo isso com vocês, porque eu acredito que a gente fala pouco sobre isso, até porque é constrangedor. Na maior parte das vezes, nós não temos orgulho de dizer, olha, eu tentei me matar, eu achei que a morte era melhor para mim. A gente não tem orgulho porque a gente vive numa sociedade muito preconceituosa ainda, que acredita muitas vezes que é falta de Deus, que é uma frescura, né? A gente tem vários tabus envolvidos, né, no adoecimento mental em si. As pessoas ainda têm resistência de fazer psicoterapia, porque acham que psicoterapia é para gente louca, desequilibrada. E isso não é uma verdade. Psicoterapia é um dos lugares mais seguros que tem para a gente poder falar sobre aquilo que a humanidade não quer ouvir, né? É raro você encontrar uma pessoa, um familiar, um amigo que se senta ao seu lado e pergunta: o que você tem? Por que você está assim? Vamos conversar um pouquinho. E aí você começa a falar o que você está sentindo e aquela pessoa não diminui o teu sentimento, não debocha de você, não ri, não tenta solucionar o seu problema te dando conselhos prontos, mas ela te ajuda a pensar sobre o que você está vivendo, quais são as ideias que você tem, quais são os seus sentimentos mais doloridos, como tudo isso começou na sua vida. Nós não temos muitas vezes ninguém com quem conversar sobre essas coisas. Quando eu falo não temos ninguém com quem conversar, eu estou falando de vínculo de confiança. Eu estou falando de pessoas que vão sentar com você e vão te ouvir sem critério de julgamento, né? Ocorre que a sociedade não está pronta para não julgar, porque nós somos construídos para isso, nós somos construídos para o julgamento. É uma sociedade de juízes, né? Que acredita que sabe o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal para nós e para os outros. Só que se você parar para pensar no decorrer da sua vida, você vai perceber que muitas vezes aquilo que você tinha uma profunda convicção de que era o correto, no decorrer do tempo você teve dúvidas. E mais adiante ainda você teve certeza de que as coisas na verdade não eram bem como você pensava que fosse. Você mudou a tua linha de raciocínio. Você teve experiências que fizeram com que você visse coisas que antes você não estava vendo. Então você mudou, né? Então se a gente muda na nossa linha de raciocínio, como que a gente pode afirmar alguma coisa para alguém, né? Você está certo, você está errado. Então é sobre isso que nós vamos falar. Sobre o que é ter consciência, sobre o que é verdade, como que a consciência é formada na nossa mente, como que as verdades, né, entre mil aspas, elas são construídas na nossa cabeça, de onde elas vêm? Será que isso é um conteúdo individual? Ou será que existem fatores externos que colaboram ou determinam a maneira como cada um de nós pensa? Nessa dedicatória que eu fiz, eu tenho uma linha de raciocínio e eu quero compartilhar essa linha de raciocínio com vocês. Eu vou ler essa dedicatória para vocês e à medida que eu for lendo, eu vou pausando algumas coisas para poder debater com vocês esse assunto. E fiquem à vontade para colocar os comentários, dizer se vocês estão gostando, se não estão gostando, se isso está fazendo sentido para vocês ou não, tá bem? Deixa eu abrir aqui no meu computador essa dedicatória para a gente poder avançar aqui em conhecimento. Então eu escrevi assim: dedico este livro especialmente para a humanidade. Enquanto a humanidade for conduzida a não ver a verdade,
A mente humana permanecerá escrava de seus medos, usada por meio de suas fragilidades e refém do caos. Uma sociedade não estimulada a refletir sobre o comportamento humano torna-se alvo da manipulação de sua mente. É usada como produto, vendida e comprada como mercadoria, e não observa os motivos que conduzem o mundo ao adoecimento e à morte. Isso, se você não observou isso ainda, né, a dor humana favorece um ganho financeiro gigantesco. A questão é que a saúde deveria promover um ganho financeiro muito maior do que isso, mas eu creio que a maior parte da população não percebeu ainda que nós estamos a dar um tiro no nosso próprio pé. Quando a gente acredita que ficar remediando, né? Remediando, eu acho essa palavra muito interessante, você meio que posterga, você joga para frente o problema, vai empurrando, né? Mas você não resolve a origem dele. Porque vender remédio dá dinheiro, a indústria farmacêutica está bilionária, trilionária, com tanto remédio que está sendo vendido. Medicamentos ansiolíticos, então, antidepressivos para dormir, meu Deus do céu, né? Estimular o uso de bebidas alcoólicas, mesmo você colocando beba com moderação, não existe beba com moderação para quem está em desespero. Você quer beber porque você acha que aquela bebida vai fazer você esquecer o que você está sentindo, o que você está vivendo, o que você está passando. Só que o que as pessoas não sabem, porque não nos é dito e não nos é estimulado a pensar sobre isso, é que quando você bebe uma bebida alcoólica, você sai do seu estado de consciência. E se você sai do seu estado de inconsciência, você vai para o seu estado de inconsciência. Ou seja, é um não saber sobre si mesmo. E o que tem dentro desse inconsciente? Quais são os conteúdos que vão para lá? Tudo aquilo que você não sabe lidar, que é do campo do insuportável, né? Então você bloqueia essa memória, né? Coloca ela no teu inconsciente para se proteger dessa dor, porque ela é do campo do insuportável. Então, se eu não suporto, eu não posso ficar pensando nisso o tempo inteiro, que eu vou pirar. Então, se você bebe e você vai para o seu inconsciente, você vai para onde está tudo aquilo que te machuca, tudo aquilo que você não sabe lidar, né? É um tiro no pé. Então, a gente precisa entender essas coisas para a gente poder transformar elas. E não é simples transformar, porque uma vez que o hábito foi instaurado, você mudar o seu hábito é um desafio, talvez o maior desafio que a humanidade vai enfrentar daqui para frente. É a mudança de hábitos. Mas esses hábitos, eles não vão mudar se você não tiver consciência sobre como esses hábitos foram se formando na sua vida. Como que você constrói hábitos. Então, esse conhecimento, ele é muito profundo. E se você não tem esse conhecimento e você não muda seus hábitos, você cai numa armadilha. É uma armadilha financeira, não tem a menor dúvida. Porque tem muita gente ganhando muito dinheiro com o seu adoecimento. E você não quer isso para a tua vida, para a vida das pessoas que você ama. Na verdade, a gente não quer isso para o mundo, porque um mundo doente, ele impacta na sua vida. Se você mora, por exemplo, no bairro onde todas as pessoas estão adoecidas mentalmente, você vai ser impactado por isso, não tenha dúvida. Porque o desequilíbrio do outro vai te afetar. Nós não vivemos isolados dentro de uma bolha, né? A gente vive em contato com pessoas. Então, nós precisamos que as pessoas tenham maturidade emocional, que as pessoas não fiquem doentes, que as pessoas pensem antes de falar, né? Que elas meçam se aquilo que elas estão fazendo ou falando é uma coisa boa, é uma coisa construtiva ou é uma coisa destrutiva, né? A gente precisa trabalhar por uma sociedade mais lúcida em relação a isso. Então eu dedico este livro especialmente para a humanidade, porque compreendi que nada nesta vida é mérito individual. Para que essa obra fosse feita, desde minhas experiências pessoais, sociais, acadêmicas e profissionais, cada reflexão, até mesmo para a confecção e publicação, centenas de pessoas estiveram presentes,
direta ou indiretamente. Todos que comigo compartilharam suas vidas, lágrimas, tristezas, alegrias, sonhos, frustrações, ganhos e perdas, além de suas vivências e angústias, viabilizaram recursos financeiros que ajudaram a promover minha sobrevivência e de minha família, como também para que eu pudesse ajudar várias outras pessoas de diversas formas. Sem vocês, eu não teria conseguido estudar a história de tantas vidas, culturas e gerações, trabalhar em busca de minhas próprias respostas e das aflições que permeiam a mente humana há milênios, descansar para repor as minhas energias, prosseguir essa jornada de vida incrível e escrever sobre cada aprendizado. Sim, eu demorei anos para conseguir publicar esse livro, mas compreendi que tudo estava dentro do tempo necessário para que cada detalhe fizesse a diferença no todo desta obra. Achei que era apenas meu perfeccionismo, porém descobri que era também a vida me ensinando sobre o tempo apropriado das coisas e sobre os possíveis caminhos de luz que eu relataria aqui. Desde criança, ouço sobre a genialidade de Albert Einstein. Dizem que ele trouxe ao mundo grandes descobertas, entre elas, ainda em idade escolar, que a escuridão não existia, pois, na verdade, a mesma era a ausência da luz. Assim como o frio não existia, pois era apenas a ausência do calor. E desta forma, que o mal também não existia, pois se tratava da ausência do bem. Dessa forma, podemos compreender que onde há luz, calor e bem, não há escuridão, frio e mal. Ainda nesse sentido, tenho observado mais de perto meus pensamentos. A forma como lidamos com as coisas ruins que nos acontecem e os questionamentos sobre Deus em sua onipotência ser também o criador do mal, ou não ser tão poderoso como gostaríamos para combatê-lo. É bem verdade que em nossos julgamentos, diante de cada sofrimento, estamos todos os dias a colocar à prova a real bondade de Deus para com seus filhos neste mundo. Boa parte da população que não acredita em Deus escolhe não crer por não conceber a ideia que Ele, sendo tão poderoso, aceite passivamente a dor humana, as doenças e as injustiças. Muitos dizem: por que Deus permitiu que aquela criança morresse com câncer? Onde estava Deus que não salvou aquele bebê no acidente? O que eu fiz para merecer ser abandonado? Por que aquele homem vive praticando maldades? Centenas de questionamentos suplicam por misericórdia divina e ao mesmo tempo colocam Deus na mesa dos réus, acusando-o de culpado pelas tragédias da vida. Porém, poucos são aqueles que dedicam tempo para ampliar o seu campo de percepção para além da própria dor, sentimentos e necessidades. A ciência da psicologia traz para o campo das reflexões vários estudos sobre o comportamento humano, potencialmente sobre o impacto dos traumas na mente humana e suas consequências comportamentais diante da existência do inconsciente pessoal e coletivo. A depender dos recursos que cada um de nós tem, que cada um de nós temos para lidar com situações desafiadoras, ao que tudo indica, este inconsciente refere-se ao bloqueio de certas memórias traumáticas em nossa mente. Porém, isso não significa que elas não existam e não governem nossos sentimentos, pensamentos, escolhas e ações, que ocorrem muitas vezes de forma impensada, precipitada e imprudente. Desta forma, seguindo a lógica de Einstein, passei a questionar: o inconsciente existe? Ou ele é apenas a ausência da consciência? Esse pensamento me fez observar sobre a importância do desenvolvimento do autoconhecimento, como também o quanto estamos distante da gestão emocional e da compreensão sobre os sentimentos e comportamentos das pessoas à nossa volta e da percepção sobre o quanto necessitamos cicatrizar nossas feridas mutualmente.
em meio aos infernos existenciais que criamos, simplesmente pela tentativa de nos autoproteger deste mundo, que se desconhece e se destrói diariamente, e de nós mesmos pelos mesmos motivos. Gerenciar crises, medos e conflitos parece ser uma questão de vida e de sobrevivência da raça humana. É a forma como lidamos com nossos sentimentos que nos indicará o futuro da humanidade. Muito além da compreensão do adoecimento existencial que move a humanidade para a possibilidade do suicídio, em alguns trechos deste livro é possível que o leitor se sinta convidado a rever seus conceitos, preconceitos, sua forma de ver a si mesmo, sua família, a sociedade, as culturas, os sistemas de ensino, de aprendizado e de governos, a economia, o sofrimento humano, o mundo em que vivemos, o passado, o presente e a nossa ideia de futuro, como também aspectos sobre os avanços e retrocessos das tecnologias e do mundo globalizado. Contudo, convém salientar que minha intenção aqui é expandir consciência sobre o que move o comportamento humano a se conduzir não apenas para a própria morte, mas para observar o suicídio sobre uma perspectiva ampliada, incluindo formas indiretas e coletivas do autoextermínio, em dimensões individuais e globais, e assim promover esperança existencial, uma nova forma de lidar com o sofrimento humano, com o próprio corpo, mente e com os processos existenciais entre a vida e a morte. É junto que construímos a nossa história e a da humanidade. E agora, nessa parte da dedicatória, que é a parte que eu publiquei no meu Instagram, se você não viu, corre lá para dar uma olhadinha, eu digo assim: sou o mundo e o mundo sou eu. Sou a morte e a morte está em mim. Estou no mundo e o mundo está em mim. Estou na vida e a vida está em mim. Em verdade, sou a própria morte, mas também a própria vida. O que isso quer dizer? No princípio pode parecer estranho o que escrevi. Todavia, essa compreensão foi fundamental para que eu pudesse sobreviver às maiores dores da minha vida, como também ao suicídio. Quando li a primeira carta de Coríntios na Bíblia, precisamente o capítulo 15, a partir do versículo 35, minha consciência expandiu para a compreensão do significado de evolução da raça humana. Nesse trecho bíblico, há um questionamento sobre como os mortos poderão ser ressuscitados, sobre que tipo de corpo teremos nessa nova vida após a morte. Esse também era o meu questionamento sobre a vida em total sofrimento existencial. Como poderia viver após me sentir morta em vida? Que tipo de vida eu poderia ter após me sentir totalmente destruída, fragmentada, despedaçada, ridicularizada e incapacitada? A dor tem esse poder de nos fazer crer que não há saída, que é o nosso fim. A perda da esperança é o ápice do desespero humano, um terror psíquico que nos cega a ver outras possibilidades. Nessa leitura, me foi apresentada uma simples reflexão, mas que eu jamais havia observado com profundidade. Na Bíblia diz assim, né? Se você quer parar agora, pega a sua Bíblia e abre, né? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 35 a 37 e depois o versículo 43. Dá uma pausa aí no vídeo e vai lá e pega para você poder acompanhar. Abre aspas, né? Que está na Bíblia. Seu tolo, quando você semeia uma semente na terra, ela só brota se morrer. E o que foi semeado é apenas uma semente, talvez um grão de trigo ou outra semente qualquer, e não o corpo já formado da planta que vai crescer. Pois será assim quando os mortos ressuscitarem. Quando o corpo é sepultado, é um corpo mortal, mas quando for ressuscitado, será imortal. Quando ele é sepultado, é feio e fraco, mas quando for ressuscitado, será bonito
e forte. A reflexão que eu escrevi nessa dedicatória, sobre esse texto. Pensei que estava em meu momento semente. Me sentia feia e fraca. Minha visão limitada, tudo o que via era o espelho, a própria semente, incapaz de imaginar no futuro uma árvore bonita e forte, o suficiente para frutificar outras boas sementes para o mundo. Nossa visão limitada nos impede de ver adiante e além. Passei a me questionar sobre o que não é transformável nesse mundo. Sementes se transformam em árvores que dão novos frutos com novas sementes. O alimento que consumimos se transforma em adubo para a terra e se fortalecer e frutificar, Em adubo para a terra se fortalecer e frutificar. As águas do céu, dos rios e dos mares nutrem nosso corpo e nossa alma, purificando o nosso organismo de todo tipo de toxina. O sol nasce e ao final da tarde abre espaço para que a lua e as estrelas ocupem seu lugar de destaque aos nossos olhos durante a noite. O vento, os pássaros, até mesmo os insetos, trabalham graciosamente para conduzir sementes para todos os cantos do mundo, e podemos ver as mais belas flores e jardins naturais brotando onde menos se espera. Por que em minha alma eu estava impossibilitada de ver as transformações mais incríveis da minha existência, acontecendo bem diante dos meus olhos em meu próprio corpo, mente e espírito? Pela primeira vez na minha vida desejei respeitar meu tempo de semente, sabendo que em breve passaria a outra fase da minha vida, onde a semente morreria, porém eu seria mais forte que a semente que fui no passado, forte o suficiente para ajudar outras sementes a se desenvolverem e evoluírem, para frutificarem coisas boas nesse nosso mundo maravilhoso. O pensamento que move nossas ações é desenvolvido consciente e inconscientemente na interação que temos com tudo e todos à nossa volta. Porém, há de se considerar também discussões e duelos internos e os grandes conflitos pessoais que passamos no decorrer da vida. Essas interações pessoais, familiares, sociais, religiosas e profissionais há anos estão passando por relevantes transformações e disrupções. Para quem não sabe o que é a disrupção, é a interrupção do curso normal das coisas e na atualidade requerem a urgência da nossa atenção, pois estão modificando o mundo como o conhecemos. Se algo no mundo muda, nós também mudamos. O adoecimento psíquico e o suicídio ocorrem na mesma velocidade que essas mudanças. Se eu adoeço, o mundo adoece. Se o mundo adoece, eu também adoeço. O mundo e a humanidade estão interconectados. Um impacta no outro mutuamente. É como se todos fizessem parte de um único corpo. Quando todas as partes estão bem, o corpo todo está saudável. Quando alguma parte não está bem, esta vai afetando todo o organismo até a morte. Observar o suicídio apenas pelo aspecto individual, desconsiderando o coletivo, é limitar a compreensão real do que de fato acontece em nossas vidas. Não vivemos fechados em uma bolha, isolados do mundo. Ainda que em situações de isolamento social, onde a grande parte da população evita o contato presencial com as pessoas à sua volta, interagimos de diversas outras formas, claras, nebulosas e ocultas à nossa percepção, com tudo e com todos, de diversas maneiras, o tempo todo. Na verdade, em cada pensamento que temos, sentimentos são despertados. Tudo o que sentimos aqui e agora revela uma interação com um passado vivido coletivamente. Dessa forma, ainda que mergulhados solitariamente em nossa mente, trazemos para a nossa vida atual centenas de experiências vivenciadas por tudo que compõe a história da humanidade. Durante as experiências vividas, memórias são armazenadas no HD do nosso cérebro humano, mas também estão sendo registradas em HDs artificiais,
computadores com capacidade gigante de armazenamento de dados. Não percebemos, mas o que gravamos hoje em nossa mente e o que está gravado nesses HDs artificiais também servirão de base para as nossas ações de amanhã e terão grandes impactos na vida de todas as pessoas do mundo. O tempo todo estamos todos construindo e reconstruindo a história da humanidade. A questão fundamental é como estamos fazendo isso. Nada pode ser reconstruído se não for desconstruído antes. Por isso, em parte, morreremos, para que outra parte possa renascer. Desconstruir pode implicar em ter que se desfazer de princípios rigidamente estruturados em nossa mente. E isso envolve processos de luto, perdas, medos, mudanças e muito desconforto emocional, com grande impacto em nossa saúde física e mental, como também nos ambientes em que estamos inseridos. A desconstrução a qual me refiro aqui não é aquela apenas que escolhemos, mas quando desejamos mudanças no direcionamento de nossas vidas, mas potencialmente aquela que nos é imposta silenciosamente, sem que a maioria da humanidade tome conhecimento dela. O processo de desconstrução também não é o que vemos em alguns reality shows que visam destruir a imagem que temos de nós mesmos, quebrando espelhos, casas e coisas. A desconstrução é totalmente diferente de destruição, porque se trata da apropriação de si mesmo, ou seja, de se apossar de todas as memórias doloridas do passado, conscientes e inconscientes, e desenvolver a capacidade de raciocínio e percepção sobre pensamentos, crenças, ações e decisões pessoais e coletivas. Por essa razão, não é uma atitude de destruição impulsiva e imediata, desprovida de conhecimento, análises e autoanálises, mas um processo que permite a evolução da própria existência humana. Analisar comportamentos humanos é uma das artimanhas das abordagens de algumas linhas de atuação da psicologia, como a teoria cognitivo-comportamental, TCC, onde, com base na observação atenta e minuciosa de comportamentos padrões e formas de pensamentos repetitivos, ajudamos as pessoas, por meio da psicoterapia, a compreenderem se o que pensam, desejam e fazem corresponde à obtenção de resultados funcionais ou disfuncionais para suas vidas. É uma ferramenta que nos permite considerar e repensar as consequências e os resultados de cada ação e critérios de pensamentos de forma individual e coletiva. Todavia, é possível observar que nem de longe paramos para refletir como exatamente esses padrões de pensamentos e crenças se formaram em nossa mente, muito menos que essas observações e análises não são mais exclusividade dos processos de psicoterapia. A verdade é que tudo vai muito além das nossas vivências pessoais e familiares. Você vai compreender a gravidade disso no decorrer da leitura do meu livro. Toda leitura traz em seu conteúdo a possibilidade de repensar a si mesmo e a vida como um todo. Acredito que, ao ampliar consciência sobre o fenômeno do suicídio, estaremos também compreendendo o rumo que estamos dando à existência humana e ao nosso planeta, as reais razões pelas quais fazemos cada escolha em nossa vida e a funcionalidade disso para a sobrevivência e felicidade da humanidade. Repensar a si mesmo é uma maneira de interiorizar-se, mesmo em um mundo que nos impulsiona à exteriorização constante. Em outras palavras, somos diariamente convocados a olhar para fora de nós, a habitar mundos digitais, metaversos e existir fora do nosso próprio corpo. Porém, esse é um processo que nos expulsa de nossa autoconsciência, tanto de nós mesmos quanto deste mundo que nos governa astutamente para caminhos de morte. Sem dúvida, ansiamos ser o que o mundo espera de nós para nos sentirmos parte dele, para termos o nosso lugar de pertencimento, valorização e de reconhecimento familiar, social, profissional e no dito paraíso após a morte.
Mas entre esses olhares e nesses lugares, precisamos saber o que é nosso e o que é do outro, no sentido dos pensamentos, sentimentos, crenças e necessidades. Caso contrário, perdemos nossa identidade. Falarei com mais detalhes sobre isso nos capítulos seguintes deste livro. Por ora, vale observar que uma pessoa que se mistura às expectativas de um mundo que se desconhece e é movido pelo julgamento raso e limitado, no mesmo tempo em que se desconhece, perde-se de si mesma e, portanto, do sentido da própria vida. Conhecer o mundo e a si mesmo exige de cada um de nós tempo de reflexão, estudos e diálogos respeitosos entre familiares, amigos, colegas de trabalho, povos e nações. A expansão da mente é fantástica quando temos acesso a infinitas histórias de vida de diversas culturas, sob a perspectiva de ilimitados olhares, crenças e vivências. A ciência, a medicina, a psicologia, religiões, filosofia, entre tantas outras áreas de estudos, como também o que chamamos de senso comum, devem trabalhar incansavelmente para observar mais o que implode dentro do corpo humano do que meramente a manifestação explosiva externa de cada corpo. As explosões de sentimentos interagem com o mundo energeticamente, positivamente e negativamente. O estado de equilíbrio que a humanidade necessita é encontrado de dentro para fora e não ao contrário. Todavia, aqui neste planeta, não somos convidados à exposição, somos convocados a ela. Vivemos mais fora de nós mesmos do que atentos ao que acontece segundo a segundo em nosso próprio organismo. Dessa forma, convém considerar que o suicídio, como é conhecido pela grande maioria da população, sem maiores aprofundamentos sobre o tema, se manifesta pelo ato de atentar diretamente contra a própria vida, como uma ideia de finalidade, como meio de colocar fim à própria existência. Contudo, durante milhares de anos, as civilizações do mundo têm adotado formas de pensar, agir e de viver que estão colocando constantemente a existência humana em risco. Precisamos rever e compreender nesse contexto o peso da palavra finalidade, quando nos referimos ao ato de conduzir a própria vida para caminhos de morte, como algo consciente e intencional, visto que o que sabemos confere apenas uma parte do todo que somos e fazemos parte, mas não compõe a totalidade sobre os sentimentos e percepções humanas. O conhecimento que apresento neste livro será de fundamental importância, principalmente para aqueles que estão pensando ou planejando a própria morte, como também quem perdeu alguém por meio do suicídio e para aqueles que desejam ampliar consciência sobre esse assunto. A cada ano, cerca de 1 milhão de pessoas morrem por meio do suicídio no mundo. Aqui te convido a refletir sobre o que aconteceu com essas pessoas, o que está acontecendo com cada um de nós, com nossas famílias, com as comunidades e sistemas de governos, como também sobre o que podemos fazer para mudar o curso deste desastre ceifador de vidas e desenvolver possibilidades reais de saúde emocional e física. Convém salientar que, diante do adoecimento, a sociedade não consegue estudar, trabalhar, nem progredir financeiramente em seus relacionamentos pessoais, ficam paralisados em constantes ciclos de repetições traumáticas. Eu vou explicar uma coisa aqui para vocês, fundamental, vou dar uma pausa na minha leitura, está terminando essa dedicatória, mas eu vou dar uma pausa para falar um pouquinho sobre isso. Quando eu adoeci, quando eu tive depressão, deixa eu tomar um pouquinho de água, peraí. Uma das coisas que eu acho que passa desapercebido é que na maior parte das vezes a gente não percebe que entrou em depressão. Você começa com sintomas físicos, dores crônicas, problemas que você vai ao médico e aí você faz exames e nesses exames muitas vezes não acusa nada. Eu me lembro que eu ia muito no médico falar eu estava com uma dor de cabeça que não passava. E eu fiz vários exames, né? Na época eu trabalhava numa empresa que tinha plano de saúde
Então era tranquilo passar por médico particular. Então eu marcava vários médicos para poder entender por que eu tinha tanta dor de cabeça. A partir desse momento eu não tinha só mais dor de cabeça, eu tinha dores de estômago, desenvolvi gastrite, eu tive síndrome do intestino irritável, né? Eu vi que eu estava cada dia mais doente, eu engordei muito. Eu tenho 1 metro, quem não me conhece, eu sou pequitinha, né? Eu tenho 1,54 m de altura, sou baixinha. Eu cheguei a pesar 123 quilos. Então eu engordei muito. E você vai falar, mas Priscila, o que isso tem a ver com suicídio, né? O que isso tem a ver? Para que a gente pense no suicídio, você vai primeiro adoecendo o teu corpo. Tá tudo interligado. Só que a gente não percebe que está adoecendo o corpo. E a gente acha que porque é do corpo não é da mente. E que uma coisa não tem nada a ver com outra, mas tem, né? Quando sua mente adoece, o seu corpo adoece. Dependendo daquilo que você deixa entrar na tua mente, os pensamentos que você tem, as crenças que você tem, tudo isso vai fazendo com que o teu corpo responda a isso. Se você analisar, por exemplo, uma situação, imagine que você esteja presenciando um assalto, né, a mão armada. Mesmo que o bandido não esteja assaltando você, que a arma não esteja apontada para você, o seu coração vai disparar. Você vai ter uma reação orgânica a uma percepção inconsciente de perigo. Cada vez que você se sente ameaçado de alguma maneira, né, sua mente capta essa possível ameaça e ela manda comandos para o seu corpo. Então a sua pressão arterial vai aumentar, você vai ter aí uma descarga de hormônios para te estimular a fugir, a se proteger. Não necessariamente você vai ter um pensamento lógico, racional, prudente, sensato. Você vai muitas vezes ter atitudes que vão justamente no caminho ao contrário disso. Você vai se precipitar muitas vezes, você pode paralisar no momento em que você deveria correr, ou você vai correr no momento em que você devia ficar quietinho no mesmo lugar. Enfim, tá tudo interligado. E à medida que você vai adoecendo, você vai passando por esse processo de buscar médicos e de buscar medicamentos, e você quer respostas, qual é a doença que eu tenho, e você não percebe que tudo começou com a sua forma de perceber, de entender, ou de não perceber e não entender o mundo que você vive. As suas experiências, as coisas que são do campo do insuportável, os seus gatilhos emocionais. Eu não sabia por que eu estava adoecendo, eu não tinha a mínima ideia que eu tinha um monte de coisas que eram do campo do traumático e que eu não havia cuidado dessas feridas e elas estavam dominando a minha mente e isso estava tendo consequências no meu corpo. E quando eu me dei conta, eu já não conseguia mais pensar em nada, ouvir ninguém. Eu não conseguia estudar, eu não conseguia trabalhar. E sem trabalhar eu não conseguiria, claro, pagar as minhas contas. Então você vai colapsando todas as áreas da sua vida, né? E aí você vai se sentindo completamente perdido e completamente incapaz. Muitas pessoas na sua volta estão acostumadas a ver você com um determinado comportamento, pensamento, atitude. E de repente você começa a fazer tudo na direção contrária do que você sempre fez. E você vai ou enlouquecendo todo mundo, né? Ou você vai se fechando, se isolando do mundo, não querendo conversar, não querendo expor mais os seus sentimentos, até porque organizar os pensamentos fica muito difícil. Quando você está em meio ao seu sofrimento, à sua dor, e essa dor já é do campo do insuportável, você não tem uma organização psíquica para responder tudo aquilo que te perguntam de uma maneira organizada, fácil para entender. Porque nem nós mesmos entendemos o que está acontecendo. Parece que a gente se perde de nós mesmos, e aí eu já não sei mais quem eu sou.
Eu não sei mais por que eu estou estudando isso, por que eu estou trabalhando nesse lugar, por que eu estou nesse casamento, por que eu estou nesse relacionamento. Eu não sei mais por que eu estou nesse mundo. Eu não me sinto pertencente ao mundo, eu não sei quem eu sou, eu não confio nas pessoas. Olha como isso é grave, né? Então, nesse livro eu conto o que foi que aconteceu nos bastidores, né? Como é que eu surtei no meu trabalho, como que foi que eu, de repente, fui parar no último andar do prédio onde eu morava e falei, acabou pra mim. Eu me identifico muito com aquele filme do Augusto Cury, O Vendedor de Sonhos, tem o livro também. É lindo, se você não assistiu ainda, vale a pena assistir, vale a pena ler esse livro. Admiro muito o trabalho do Augusto Cury. Era um psicólogo que também ia lá para o alto de um andar tentar se matar. E aquela pessoa que menos se esperava, né, que parecia uma pessoa, um morador de rua, né, maltrapilho, é a única pessoa que consegue fazer ele pensar em alguma coisa que ele nunca havia pensado. Ele diz, eu te vendo uma vírgula, né? Para os suicidas eu vendo uma vírgula, para não deixar que aquele momento, né, de desespero seja o ponto final na sua vida. Vamos colocar uma vírgula aí, vamos ver o que pode acontecer. Eu tive um professor meu que colocou uma vírgula para mim na minha vida, que me vendeu uma vírgula, foi o vendedor de sonhos da minha vida. Eu era uma aluna muito participativa, eu gostava de ler os textos, eu gostava de fazer perguntas. E um dia um professor falou para mim, Pri, o que aconteceu com você? Por que você tá tão quieta, né? Você não participa mais da aula? O que houve, né? E aí eu falei para ele, professor, eu vou trancar a matrícula. Eu vou trancar a matrícula, eu vou ser uma péssima psicóloga, eu falei para ele. E ele falou, por que você está me dizendo isso? E eu disse, professor, eu estou doente. E a minha doença é mental. Eu fui diagnosticada com depressão severa recorrente, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, e eu não consigo parar de pensar que o suicídio é a melhor saída para mim. Eu não quero viver. E eu estou tomando um monte de remédio, eu passei pelo psiquiatra, eu estou fazendo psicoterapia, mas eu não consigo enxergar nada na minha frente, eu não tenho perspectiva de vida. Se eu adoeci, eu estava no 3º ano da faculdade de psicologia, se eu adoeci no meio do 3º ano da faculdade de psicologia, como é que eu vou ser psicóloga? Como que eu vou cuidar da vida dos outros, se eu não consigo nem perceber em mim mesmo o adoecimento? Esses questionamentos, eles faziam parte, né, daquilo que vinha na minha cabeça constantemente. E por que a gente tem questionamentos desse tipo? Porque a gente se perdeu, né? Quando a gente se perde de nós mesmos, você olha para tudo aquilo e você fala, não faz mais sentido, né? E eu falava, uma maior absurdo na minha cabeça eu me tornar psicóloga, sendo que eu já tinha uma bagagem, porque, poxa, 3 anos de estudo, né, fazendo faculdade e tudo, era o suficiente na minha cabeça para que eu percebesse que eu não estava bem, né? No entanto, eu fui indo, até chegar no limite, e quando eu vi, eu queria morrer. Então, muitas vezes, não sei se você está me assistindo, você está passando por isso, ou se você conhece alguém que está passando por isso, ou se você perdeu alguém, né, que acabou morrendo por meio do suicídio. Eu não sei qual é a sua história, mas eu acho importante. Eu levei muito tempo para conseguir expor isso publicamente, porque a gente tem vergonha, a gente tem muita vergonha de expor, né, falar sobre as nossas fraquezas. A gente vive numa sociedade que quer mostrar o que tem de melhor, né? 3 passos para o sucesso, faça como eu, né? Eu sou uma pessoa bem-sucedida, eu fiz isso. Ninguém quer falar que tentou se matar. Ninguém quer falar que teve que passar no psiquiatra, que tomou medicamento psiquiátrico, que precisou de anos de terapia. Ninguém quer falar sobre essas coisas. Eu levei tempo para conseguir me expor aqui, vir a público, né, a dizer um pouco da minha história.
Mas foi libertador. Poder falar sobre isso foi libertador, porque eu consigo dizer para vocês, vamos expor sim, claro, com toda uma ética, com todo um cuidado, né, que é necessário. Mas a gente precisa falar sobre esses sentimentos, porque o que passou pela minha cabeça é que era uma coisa muito individual, era muito pessoal o que eu estava sentindo. E eu não sabia que milhões de pessoas estavam tentando suicídio no mesmo minuto que eu. Eu não sabia. Eu não sabia que existia um mundo em luto por conta de tantas pessoas que haviam pensado no suicídio. Eu não enxergava o suicídio como algo com impacto coletivo. Na verdade, eu não tinha a mínima ideia, né, do que se passava na cabeça das pessoas que conduziam elas ao suicídio. E eu também não sabia como eu havia me perdido de mim mesma. Então, é por isso que eu escolhi escrever esse livro, né? Em Busca da Luz foi o que aconteceu comigo. Eu fui em busca da luz, eu precisava de respostas. Eu precisava entender tudo isso. E eu não posso guardar tudo aquilo que eu entendi para mim, né? Vendo tanta gente sofrendo, vendo tanta gente desesperada. Não tem uma semana, não tem um dia, eu acho, que alguém não conversa comigo dizendo para mim, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. Tá insuportável. Pri, eu não aguento mais. Eu escuto isso com muita frequência. E algumas pessoas falam para mim, como que eu vou ajudar? Porque ela não me ouve. É verdade. Uma pessoa que pensa em suicídio, na maior parte das vezes, ela tem uma rigidez muito grande de pensamento, porque a dor dela já é do campo do insuportável. Ninguém que pensa no suicídio, grava isso que eu estou falando, tá? Ninguém que pensa no suicídio tá bacaninha, tá tranquilo com a sua dor. Significa que essa dor já é do campo do insuportável. E ela já perdeu as esperanças, ela já não vê outra saída, ela não consegue pensar que aquilo vai passar, que aquilo é só um momento da vida dela. A mente colapsou, entende? Só que muitas vezes no colapso da nossa mente, a gente continua estudando, a gente continua trabalhando, a gente continua sorrindo para as pessoas. Muitas vezes a gente disfarça muito bem aquilo que está sentindo. E aí quando a pessoa morre, aqueles que ficam falam, mas meu Deus do céu, mas estava trabalhando, estava estudando, tinha uma carreira, tinha filhos, tinha isso, tinha casamento, enfim. Como assim, né? O que foi que aconteceu? Aconteceu que a gente tentou disfarçar enquanto pôde, porque a gente não queria parecer tolo, a gente não queria que ninguém ridicularizasse os nossos sentimentos, a gente não queria se sentir mais diminuído e mais destruído do que já estava se sentindo. Então a gente esconde. A gente tem medo do julgamento da sociedade, a gente tem medo da humilhação. Então a gente não fala o que está sentindo. Por que na maior parte das campanhas, né, do Setembro Amarelo, a gente escuta tanto as pessoas falando, fale-me mais sobre isso, eu quero te ouvir, né? Você não está sozinho. Porque a gente tenta mostrar para a sociedade que a gente precisa de espaço para falar sobre isso, mas não é só uma escuta por ouvir, você precisa dedicar tempo para uma escuta realmente atenciosa, amorosa. Não é que você vai ter as respostas para a vida daquela pessoa, ela nem precisa que você tenha as respostas, as soluções. O que na verdade todo mundo precisa é saber que não está sozinho. É saber que tá difícil, mas a gente vai passar por isso juntos. Por isso que eu falo que a gente adoece junto e a gente melhora junto, coletivamente falando. Né? É o apoio, é você... O meu professor, como eu estava falando, né, que eu falei para ele que eu ia trancar a matrícula, e ele me vendeu uma vírgula, ele disse assim para mim, Pri, eu não estou falando para você... que você vai terminar a faculdade, você vai se formar, você vai ser psicóloga, vai trabalhar com isso. Não, não é isso. Eu estou dizendo para você não desistir agora. Eu estou dizendo para você resistir um pouquinho mais.
e para você ver aonde tudo isso vai te levar. Provavelmente lá na frente, quando uma pessoa virar para você na clínica e falar para você da dor dela, e você olhar nos olhos dela e você falar para ela, eu entendo, ela vai ver verdade nos teus olhos. E isso vai fazer toda a diferença na formação de vínculo, né, que você vai ter com ela. A gente não desconsidera todos os livros, todos os estudos, os artigos acadêmicos, a gente entende que tudo isso é muito importante, é necessário. Mas quando você já esteve do outro lado, quando você já passou por essa dor, o teu olhar muda, a maneira como você enxerga o seu semelhante é diferente. Você se vê mesmo na dor dele, você consegue calcular o que ele está sentindo, e é nesse momento nós somos incapazes de julgar. Não conseguimos dizer para ele, isso é besteira, não conseguimos dizer isso é frescura, não conseguimos dizer que é falta de Deus ou qualquer outra coisa. A gente se solidariza, a gente diz, eu realmente entendo o que você está passando. E eu sei que não é fácil. Eu não sei como você foi chegar nesse ponto, mas se você me der uma chance, eu quero ouvir tua história, ouvir as experiências que você teve, o que você sentiu, como foi para você tudo isso. Eu quero te ouvir. E quando a gente escuta aquela pessoa sem interferência, sabe, sem ficar tentando dar respostas ou fazer com que ela pare de pensar do jeito que ela pensa, que ela pare de falar o que ela está falando, porque às vezes é difícil você ouvir o que essa pessoa tem a dizer. Mas quando você consegue realmente ouvi-la e não interrompê-la e olhar para ela com um olhar de eu sinto muito por você ter vivido tudo isso, por você estar sentindo tudo isso, eu sinto muito. Essa pessoa, ao falar sobre isso e se sentir acolhida, respeitada, não necessariamente compreendida, mas respeitada, ela acalma. E cada vez que você acalma, é como se fosse uma sementinha de esperança que você coloca no coração daquela pessoa. E ela não é que ela deixou de pensar no suicídio, ela continua pensando, mas ela não tem tanta certeza de que é a morte a única saída. E se você deixou ela em dúvida, você ganhou tempo. E tempo é precioso. É tudo que a gente mais precisa, né? É tempo. Para que ela consiga falar mais e mais e se ouvir em cada palavra, em cada necessidade e começar a entender as coisas de outra maneira, né? Observar coisas que ela não havia observado, acalmar a dor, né? Então, precisa ter um vínculo de confiança muito grande para isso. E foi o que aconteceu comigo, né? Depois que eu me formei, a primeira experiência que eu tive foi com uma pessoa que falou para mim, eu não sei mais o que fazer, eu não quero viver. E curiosamente, essa pessoa que disse para mim que não queria mais viver, ela já tinha presenciado o suicídio de outras pessoas. E não era uma pessoa da família dela que havia morrido por meio do suicídio. Ela havia passado por um local onde uma pessoa havia se jogado de um prédio, ela viu aquilo. E ela pensava que aquilo era a melhor saída. Então, eu percebi que eu tinha que estudar mais. Que eu não só tinha que me entender, mas eu tinha que entender contextos coletivos. E eu fui estudar a história da humanidade. Eu fui pesquisar desde quando as pessoas morrem por meio do suicídio, né? E então comecei a escrever tudo que eu estava entendendo. A Bíblia foi um parâmetro para mim. Eu conto nessa minha postagem, né, que eu fiz essa semana, que depois da minha tentativa de suicídio, eu sentei no sofá da sala e vi a minha carta de despedida, né, uma carta que eu tinha escrito para algumas pessoas, me despedindo delas. Eu vi ela em cima de uma Bíblia e eu não me lembrava de ter colocado aquela carta em cima da Bíblia. E eu pensava comigo, eu não vou conseguir
ler a Bíblia. Por que eu não morri, né? Por que eu ainda estou aqui? O que Deus espera de mim? Eu questionava a existência de Deus. E eu falava, por que tanto sofrimento? Para que tudo isso? E por fim eu entendi que a Bíblia poderia ser um caminho, por ela ser um livro universal, reconhecido, né, no mundo todo. É um livro enigmático, é um livro que fala nas entrelinhas. Eu não me sentia capaz para poder entender o que estava escrito ali. Então, o que eu acabei fazendo? Eu comecei a orar, eu comecei a pedir por sabedoria. Só que eu estava num estágio de dor muito intenso naquele momento da minha vida, então eu chorava muito, e no meio desse choro eu orava. Falava, eu preciso de sabedoria, porque se as respostas que eu estou buscando estão nesse livro, eu não me sinto apta para entender. E eu pensava que se Deus me abençoasse com sabedoria, talvez eu pudesse compreender a origem da dor humana, o porquê eu estava sofrendo tanto, e pudesse assim encontrar o meu caminho. E o meu livro Em Busca da Luz, ele fala sobre isso, né? O que eu descobri nos meus estudos bíblicos é o que eu compartilho nesse livro. E é fantástico, né? É muito interessante, porque essa história da semente, né, que ela deixa de ser semente para se tornar uma plantinha, para se tornar uma árvore, para depois dar outros frutos, e novas sementes surgem a partir dali. E a gente, quando é semente, não consegue imaginar que vai se tornar árvore e que vai ser capaz de dar frutos com outras sementes. Eu não me imaginava capaz de superar tudo aquilo que eu havia passado. Eu não achava que eu pudesse, em algum momento, abençoar outras vidas com a minha própria história de vida. Eu nunca imaginei isso lá no passado. Tampouco imaginei que eu poderia me sentir feliz nesse mundo, apesar de tudo que eu havia sentido, vivido e tudo aquilo que eu descobri. Falava, não é possível, né? E, no entanto, eu estou aqui hoje com vocês, compartilhando todo esse conhecimento, cada detalhe da minha história, da minha vida. Qual é o objetivo disso? Esperançar. O único propósito que eu tenho é levar para você que está sofrendo, seja porque você adoeceu mentalmente, porque você está vendo alguém que você ama sofrendo, ou porque você perdeu alguém que você ama por meio do suicídio. Eu estou aqui para te levar esperança, para que você possa repensar, né, tudo aquilo que você tem tão rigidamente construído dentro de você. Meu livro, ele é uma maneira de expandir consciência sobre muitas coisas, para que nós possamos entender como os nossos pensamentos, as nossas crenças e os nossos hábitos foram formados na nossa mente. Por que a gente se conduz a caminhos de morte? E a Bíblia fala muito sobre isso. Esse meu vídeo está ficando grande, né? Já tenho aí 1h08 de vídeo. Eu vou encerrar aqui com vocês, só para finalizar a minha dedicatória, e depois, num outro momento, eu vou trazer outras partes do meu livro para que vocês possam conhecer. Mas eu digo que o comportamento suicida global, assim como o de uma única pessoa, é multifatorial, envolto a aspectos inconscientes que requerem a nossa atenção e cuidados. A mente humana não se reduz ao mero funcionamento do cérebro racional enquanto algoritmos, tampouco é apenas escravo de um cérebro reptiliano que busca manter-se vivo através de seus instintos mais primitivos, ou ainda das emoções do sistema límbico. Há muito mais que isso em nossas capacidades que precisa ser observado e estudado atentamente. Pesquisas científicas sobre o funcionamento do cérebro propiciaram diferenciar inteligência de consciência, e conteúdos inconscientes já podem ser analisados por meio de dados de inteligência artificial, mas isso não significa ampliação de consciência humana, do humano sobre si mesmo, nem sobre o funcionamento do mundo em que vivemos. Há muitas coisas que desconhecemos, inclusive
sobre a forma como o conhecimento é passado para a sociedade. Vale considerar que informação não é conhecimento, e ambos não refletem sabedoria, como também que desconhecemos o que está por trás da confiança cega nas ciências, nas mídias, nas religiões, nos sistemas de governos e sobre o sentimento de insegurança coletivo da humanidade. É de suma importância a compreensão ampliada e o acesso ético e legítimo a esses conhecimentos para revertermos o rumo desta preocupante história. Em Busca da Luz foi o nome que escolhi para apresentar um pouco do que tenho aprendido com minhas experiências sobre a dor da alma, que habita esse templo sagrado que é o corpo humano. São mais de 600 páginas com conteúdos fortes e delicados ao mesmo tempo. Creio que para mim, para muitos que vivenciaram a dor do suicídio, como também para toda a população que se encontra em busca de explicações para o desespero humano. Contudo, a base do todo desta obra envolve, e aqui eu apresento para vocês alguns tópicos do meu livro: o sofrimento humano, a origem do medo e suas consequências nos âmbitos individuais e coletivos, o adoecimento psíquico que resulta no colapso da mente, do corpo e do mundo, a ponto de acreditarmos que a morte possa ser a única saída para estancar a dor, o impacto desta crença no âmbito coletivo, ideia de que tudo se resolve por meio da morte, morrendo ou matando, e a perpetuação de guerras e de mortes no mundo, a manipulação de mentes fragilizadas, a construção, causas e consequências do terror psíquico, o impacto das tecnologias na saúde mental da humanidade e o comportamento suicida individualizado e globalizado, as necessárias transformações do nosso olhar para o tratamento do adoecimento físico e psíquico e, finalmente, sobre as formas de esperançar vida com saúde, paz e dignidade humana. Não podemos negar a realidade. Por mais difícil que isso seja, estudar o passado, os hábitos e traumas pessoais e coletivos pode ajudar a promover mudanças no curso da existência humana. Mais do que uma história pessoal, esse livro é uma história real do sofrimento físico e mental da humanidade. O que fui ontem não é mais o que eu sou hoje. O que o mundo foi no passado não é mais o que ele é hoje. Isso pode ser potencialmente bom ou ruim. Tudo vai depender do que faremos a respeito de tudo o que vivemos. A semente precisa perceber que não está afadada a viver como semente para o restante de sua existência, e também auxiliar no desenvolvimento de percepção desta realidade na vida das pessoas à sua volta. Olhar e ajudar o próximo é uma poderosa ferramenta de ajudar o mundo a parar de retroceder e criar o ambiente favorável para o seu próprio autodesenvolvimento. A mesma flecha que me fere, fere o mundo. A mesma flecha que fere o mundo, igualmente me fere também. Estamos interconectados universalmente em dor e amor. Nesta obra compartilho com você o que fui, o que sou, o que vi e ouvi, o que senti e entendi sobre os sentimentos humanos, e te convido neste momento a repensar comigo o nosso futuro, sobre a ótica de um olhar centrado em uma dura e triste realidade, mas com a intenção de ofertar esperança em meio ao caos existencial que vivemos. Desta forma, dedico este livro para todas as pessoas que em algum momento da vida pensaram em desistir de viver, como também para todos aqueles que de alguma maneira foram impactados pela morte de alguém que faleceu por meio do suicídio, direto ou indireto, e a todos que desejarem compreender, de forma amorosa, respeitosa e acolhedora, aspectos que envolvem, além da dor humana, mas a existência humana, como também a ampliar consciência sobre o suicídio do passado, do presente e do futuro, e assim ressignificar sua jornada existencial aqui e agora. Muito bem, essa foi a dedicatória que eu escrevi no meu livro, que eu compartilho com vocês hoje, com o único propósito de esperançar vida, da gente entender que o assunto é bem mais complexo
Não é tão simples como parece para muita gente que tem respostas prontas, soluções mágicas. Não é assim, tem muita coisa envolvida e somente à medida que a gente vai adquirindo consciência, né, de toda essa complexidade, de tudo que está envolvido nisso, é que nós temos como prevenir o suicídio, né, e mudar esses dados estatísticos. Meu sonho é que esses números comecem a reduzir, que a gente encerre o ano com menos de 1 milhão de mortes. Eu quero que a humanidade vá buscar caminhos de vida e não de morte. Te aconselho a abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 2 e 3, e observar que ali existe, além da árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida. Quando Deus diz não prove da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a gente não escuta, né, o que Ele fala e a gente prova, nós perdemos a árvore da vida. Eu enxergo a árvore do conhecimento do bem e do mal como uma árvore de morte, um caminho de morte e um caminho de vida. São duas árvores. Então nós temos dois caminhos, um que nos conduz à vida e um que nos conduz à morte. Qual é a árvore que você escolhe nesse momento da sua vida? Quando a gente escolhe a árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente está dizendo para Deus: não preciso de você. Eu sei o que é bom e o que é mal, né? Os meus olhos se abriram para que eu pudesse compreender o que é bom e o que é mal. E se eu sei, por que eu vou ouvir o que você tem a me dizer? Eu julgo saber. E esse meu julgamento impede de que eu escute qualquer coisa que não seja a minha própria voz. E quando a gente só escuta a nossa voz, a nossa visão é limitada. Eu só vejo o que está em mim, eu não vejo o que está no outro. Então a gente cria abismos, a gente cria insegurança no mundo, a gente prejudica os vínculos de confiança. Tudo isso vai acontecendo, né, com a gente, quando a gente escolhe provar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas tem uma razão para que a humanidade escolha, né, provar da árvore do conhecimento do bem e do mal. E isso está por trás do discurso sedutor, né, que é relatado na Bíblia como uma serpente que inverte, né, aquilo que foi dito. Ela cria uma outra realidade e a gente é seduzido pelas palavras. As palavras têm poder. A psicoterapia é a cura pela fala. A gente sabe que a fala tem poder. Tudo aquilo que você fala para uma criança se torna verdade na cabeça dela. Ela não questiona. Ela vai questionar quando ela tiver uma experiência que contradiz aquilo que ela escutou. Caso contrário, ela não vai questionar. E mesmo quando contradizer, ela vai ficar perdida, porque ela vai dizer, não, eu estou errado, porque, né, foi construído na minha mente para ser assim. Então a gente precisa entender o poder da fala, o poder dos discursos, na construção daquilo que nós pensamos, porque muitas vezes o que a gente pensa nos conduz à morte e não à vida. E a gente tem veículos aí muito fortes, né, muito poderosos de controle mental. E a gente precisa usar esses veículos de uma maneira mais transparente, uma maneira mais bonita, mais ética, não visando ganhos financeiros, mas visando saúde, saúde física, saúde mental, dignidade humana. Então, deixo aqui a minha dica para vocês, né? Observem a Bíblia como um livro universal que diz pra gente, que manda pra gente alguns recados, que sejam um alerta, né, para que a gente possa repensar o que nós estamos fazendo com a nossa vida, com o nosso planeta, com os nossos relacionamentos. Será que não tem um caminho melhor? Será que a gente realmente precisa passar por tanta dor?
Será que a gente precisa colapsar a mente para evoluir, para aprender? Ou será que a gente pode discutir isso e pensar mais sobre e construir uma sociedade mais consciente, mais acolhedora, mais responsável, mais humana, né? No sentido de se preocupar com o bem-estar do próximo? É por essa razão que eu gravei esse vídeo. Eu espero que tenha tocado o teu coração, que tenha te feito bem. Se você gostou, eu peço para você, por favor, curtir, compartilhar. E vamos juntos esperançar vida para a humanidade, tá bem? Um beijo enorme para cada um de vocês. Espero vocês nas minhas redes sociais. Vai lá no meu Instagram, siga. O meu Instagram não é um Instagram que eu pago, que eu tento ter milhões de seguidores, não. O meu Instagram, minhas redes sociais, eles são para aquelas pessoas que realmente têm intenção em entender a vida humana, o sofrimento, as angústias, que querem pensar junto comigo. Aqui eu quero as pessoas que estão realmente engajadas em se tornar pessoas melhores, mais conscientes e construírem um mundo melhor. Não me importo com quantidade de pessoas, eu me importo com a qualidade dos relacionamentos que nós construímos aqui nas minhas redes sociais. Então, fique à vontade para comentar, para dar sua opinião, dizer o que foi que você achou desse vídeo. Eu vou ficar muito feliz em saber o que você pensa e prometo que vou tentar responder todo mundo, tá bem? Beijo enorme, muito obrigada por terem ficado comigo até o final desse vídeo. Até mais.